Tá gravando? Tá. Ok. Pode começar. Sobe um pouquinho aqui, ó, porque tá cortando aqui a cabeça. Aqui, ó. Vou subir um pouquinho aqui. Isso. Aí. Pode começar, Matheus. Bom, tudo bem, Maurício. A primeira pergunta é que eu quero saber qual o contexto que envolve a obra Rosa do Povo. Queria que você falasse um pouquinho da parte técnica do livro. Bom, Rosa do Povo é o quinto livro que o Drummond escreveu, publicado em 1945, num momento em que estamos no fim da ditadura Vargas, do primeiro governo Vargas, que durou de 30 até 45, no momento em que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, o que está acontecendo é que eu diria que estamos saindo de um momento muito complicado no Brasil e no mundo, e, portanto, prevê-se uma época de um certo otimismo, que vem depois dessa época complicada, né? O livro Rosa do Povo foi produzido ao longo desse período, quer dizer, Drummond lançou O Sentimento do Mundo em 1940, José em 1942 e agora 45 é como se fosse, de certa forma, uma revisão desse período. Então, o Drummond está num momento da vida dele e da sua carreira poética, né, eu quero dizer, em que ele acredita na força da poesia como um elemento transformador, de combate, de conscientização, né? Ele já passou por uma fase em que ele se sentia impotente, lá no Sentimento do Mundo, chegou a um ponto que a gente chama de poesia do impasse, que acontece exatamente no José, e agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José? E agora chegamos em 1945, quando ele, inclusive, durante um breve período, é filiado ao Partido Comunista, a convite do Luiz Carlos Prestes, passa a produzir o jornal do Partido Comunista. Então, esse livro é um libelo, esse livro é um livro crítico em que o cara se coloca como um agente de conscientização e de transformação por meio da poesia. Esse é o contexto. Tá certo. E o sujeito dos poemas sempre se mostra dividido em várias questões, muitas vezes de forma inquietante. O que isso revela sobre o momento vivido e a forma de expressão do autor? Olha, eu acho que uma das grandes características do Drummond, de uma forma geral, é exatamente esse trânsito entre o coletivo e o individual. Então é um cara que está, obviamente, discutindo as suas questões e o seu espaço no mundo como homem, o que eu vim fazer aqui, quem sou eu, por que eu estou falando essas coisas, e sempre com uma preocupação coletiva também. Então ele fala sobre questões individuais e questões coletivas. Eu acho que, nesse sentido, o poema que melhor resume o livro A Rosa do Povo é A Flor e a Náusea, que mostra exatamente o indivíduo nessa sua trajetória, se sentindo sozinho, vestido de branco, portanto propondo a paz, mas também se percebendo muito triste pelo envolvimento em torno dele, né? Pela questão da guerra, pela questão da ditadura. Portanto, podemos dizer que esses dois lados, estou falando de mim e estou falando do mundo, estou falando de mim no mundo. Eu acho que isso é o que permeia a obra do Drummond por um grande período, né? A gente pode dizer, e há críticos que defendem essa ideia, e que toda a obra do Drummond é a trajetória de um indivíduo ao longo do século XX. O primeiro livro dele é de 1930 e ele morreu em 1987. Então são 57 anos de poesia nessa tentativa, que é a tentativa de todos nós. Na verdade, nós estamos aqui reunidos para falar sobre esse livro e estamos também tentando descobrir quem somos, o que estamos fazendo aqui, para que servimos. Acho que essa divisão é uma divisão que todos nós temos. Eu estou sim preocupado com as questões sociais, preocupado com o julgamento do Lula, preocupado com as eleições, preocupado com esse contexto, e estou também pensando nas minhas dores, em como eu, Maurício, estou posicionado dentro de tudo isso, entende? Portanto, essa divisão entre o eu e o mundo, ela está muito presente nesse livro e na poesia do Drummond de uma forma geral. Tá certo. Como a obra de Drummond pode continuar sendo contemporânea? Isso é uma prerrogativa de grandes autores. Grandes autores, e aí não precisa ser de poesia, né? Um autor de teatro, um grande músico, um letrista como Chico Buarque, que eu considero o maior artista vivo que nós temos no Brasil hoje,
eu tenho a impressão que são pessoas que mergulharam tão profundamente na alma humana que eles conseguem trazer elementos que nós reconheceremos em qualquer tempo, em qualquer momento da história do homem. Essas questões a respeito do medo, da dúvida, do impasse, do desejo de transformação estarão presentes. Então acho que o Drummond é contemporâneo porque ele foi sincero, porque ele foi verdadeiro neste mergulho interior. Então ele traz à tona questões que são dele, mas que são de todos nós. Como eu disse, acho que esse é o papel dos grandes artistas. Os artistas servem justamente para traduzir a maneira deles, cada um da sua maneira, essas angústias. E quando a literatura traz essas angústias à tona, ela é contemporânea. A Rosa do Povo se apega muito a símbolos para compor suas narrativas. O elefante, o áporo e a própria rosa são exemplos disso. Ao que se deve essa escolha de elementos representativos? E está envolvido com a censura ou uma escolha do próprio autor? Olha, então vamos por partes. Não me parece adequado falar em narrativas, né? Nós estamos falando de um livro de poemas que não tem exatamente histórias. Então o poema não é uma narrativa. O poema é um mergulho lírico no universo. É um mergulho no tempo e no espaço, como a gente diz. O lírico é uma suspensão no tempo e no espaço. Eu paro de pensar onde eu estou, quem sou eu, para onde eu estou indo e simplesmente faço uma reflexão acerca de todas essas coisas que me atingem. Então vamos começar por aí. É próprio da poesia a utilização de figuras, porque se eu estou escrevendo um texto jornalista, se eu estou trabalhando como jornalista, escrevendo um texto jornalístico, eu provavelmente vou ser um pouco mais literal. Eu vou falar das coisas como elas são, vou falar dessa mesa, vou falar dessa cadeira, vou falar da lâmpada que nos ilumina aqui. Quando se faz poesia, o caminho é outro. O caminho é a figurativização. Então eu falo da rosa como uma metáfora da própria poesia e da esperança. Eu falo do elefante como uma metáfora de mim, como um ser desenquadrado que ando pela rua um pouco perdido, tentando chamar a atenção das pessoas sem que isso faça nenhum efeito, né? Você falou de um outro, do áporo, né? O áporo é um inseto. Áporo, na verdade, significa sem saída, né? Sem poro, sem abertura. Então, o inseto que cava também é, de certa forma, uma figura que representa esse eu na constante busca. Portanto, isso não tem a ver com censura. Não é que ele esteja disfarçando os assuntos, mas porque esse livro foi publicado no momento de abertura, depois da saída do Getúlio Vargas, com o fim da Segunda Guerra. Então não tem a ver com a censura, tem a ver, na verdade, com uma tentativa de figurativizar e, portanto, ampliar as possibilidades de leitura, né? Se eu digo que você é um leão, eu estou pegando características do leão e colocando em você. Aliás, isso é o que a gente chama de metáfora. Metáfora significa transporte. Eu pego as características do leão e coloco em você. Eu estou querendo dizer o que com isso? Que você é agressivo? Ou que você é forte? Ou que você passa como um trator em cima das outras pessoas? Que você é o topo da cadeia alimentar? Enfim, é uma amplitude grande de possibilidades que a figura me dá. Diferente de falar, Mateus, você é forte. Ou, Mateus, você é agressivo. Quando eu falo é um leão, isso engloba muito mais coisas. E a poesia trabalha assim, quer dizer, os poetas trabalham com imagens. Portanto, essas imagens elas não são exclusivas desse livro, essas imagens são parte do trabalho dos poetas em geral. O que da poesia do Drummond deve ser mais levado em conta nos dias atuais? A capacidade de se indignar. O contato consigo mesmo, né? Eu acho que um poeta que está disposto a se sentar todos os dias e escrever e buscar imagens, como estávamos falando, e tentar traduzir o mundo à sua volta por meio desses textos, é um cara que está buscando, que está em contato consigo mesmo e que está se escavando, tentando encontrar saídas, soluções, respostas. Acho que isso é uma coisa que normalmente, pela minha experiência, nós vamos perdendo ao longo da vida. A gente começa a desenvolver um discurso do tipo, é assim mesmo, deixa, não tem o que fazer, todo mundo é corrupto, os políticos não servem para nada. Não. Porque a partir do momento que eu desisti, eu parei de viver. Acho que o Drummond revela nesse livro uma capacidade de se indignar e de lutar
e tentar de novo, e de novo, e de novo. Então eu acho que essa é uma mensagem importante que o Drummond deixa, um legado importante que o Drummond deixa para as gerações como vocês, né, como nós, que estamos lendo e que estamos buscando respostas também por meio da poesia dele. Acho que esse é o ponto que a gente não pode perder de vista nunca. O que o jornalismo pode aprender com a poesia? Eu acho que o jornalismo pode aprender doçura com a poesia. Acho que o jornalismo pode aprender metáforas com a poesia. O jornalismo pode aprender diferentes maneiras de contar as mesmas histórias. Acho que é isso que um jornalista faz. O jornalista também, com as suas habilidades, né, o seu modo, ele relê o mundo em torno, ele traduz o mundo, assim como a poesia faz. Então eu acho que jornalismo e poesia, se estivessem talvez um pouco mais ligados, não me parece que estejam, no jornalismo que a gente vê por aí hoje, nessa imprensa vendida e absolutamente parcial, né? Acho que a poesia, nesse sentido, ela é mais sincera, ela se atira mais, o poeta é um cara que se atira, e o jornalista, se for um pouco poeta, talvez ele possa buscar explicações para essa realidade que podem ser muito úteis para quem lê as matérias, para quem assiste os programas, enfim, comandados por jornalistas. Considerando o período histórico e os trabalhos de Drummond para os jornais, qual a importância do papel dos jornalistas em momentos de crise como retratado na obra? Eu acho que o jornalismo precisa ter um papel de engajamento, né? Acho que o jornalista precisa ser um cara consciente que está olhando para o mundo em volta e que está procurando respostas. Acho que o jornalista é alguém que faz opções. Eu fico pensando no editor do Jornal Nacional. É um cara que está optando pelo tom que será dado àquele programa jornalístico, por que reportagem vem antes e que reportagem vem depois, em que assuntos as ênfases serão colocadas. Então é um papel muito importante porque é aquele que vem na frente, é aquele que passa uma imagem de credibilidade por meio da qual esse mundo é traduzido. Eu acho que a importância do jornalismo no momento de crise, e olha, eu tenho 49 anos e desde que eu nasci nós estamos num momento de crise. O mundo está em crise, o mundo está doente. Então acho que cabe ao jornalista propor reflexões, cutucar, pôr o dedo na ferida, provocar. Imagino que jovens como vocês, que se debruçam sobre essa possibilidade de carreira, estão interessados em entender o mundo, em traduzi-lo e em revelá-lo para o público. Como a poesia mudou, contribuiu para a sua forma de enxergar o mundo? Eu sou professor e eu acredito em poesia. Aprendi que a vida não significa nada, que estamos apenas algum tempo nesse planeta e precisamos gastar de alguma forma esse tempo, e acho que a poesia é uma ótima forma de usar esse tempo. Acho que a poesia me revela aspectos insuspeitos da realidade, me mostra caminhos que eu não tinha visto. Eu sou muito amigo do Drummond, chamo ele de Drutz, justamente porque eu leio o Drummond todos os dias da minha vida. Me encontro com ele, peço ajuda para ele, tento me ver refletido nas questões dele, nas respostas que ele encontrou. Então, um poeta é alguém que me acompanha e que me mostra de um jeito diferente as coisas que eu vejo todo dia pela janela do meu quarto. Portanto, a poesia modificou completamente a minha forma de ver o mundo, interpretar a vida, me relacionar, interagir com as outras pessoas. Acho que sem poesia não tem como a gente continuar vivo. Na sua opinião, existe esperança ainda para uma flor romper o asfalto? Sim, sempre existe esperança. Existe esperança. A gente precisa entender, eu acho, esperança do quê? Né? Existe esperança que as pessoas olhem para dentro, existe esperança que as pessoas se conectem com elas mesmas, existe esperança de um mundo com um pouco mais de amor e menos ódio, em que as pessoas possam se olhar nos olhos sem medo. Eu acho que essa esperança ela é continuamente renovada todos os dias. E acho que poeticamente a gente vê isso a cada nascer do sol. Há quantos milhões de anos o sol está nascendo e se pondo sobre esse planeta. E o quanto a natureza nos ensina nesse ciclo constante de renovação,
que sempre há um recomeço possível, sempre há uma nova tentativa, por mais que nos imaginemos no fim, por mais que tenhamos um cenário sombrio em torno de nós, há sempre uma possibilidade de recomeçar, e é algo que o amanhecer nos ensina todos os dias. Bom, tudo bem. Agora eu gostaria de pedir para que você lesse esse poema. Ele Eu queria te fazer algumas perguntas assim, que veio na minha cabeça. Eu queria que você falasse assim um pouquinho de por que você escolheu Drummond para estudar. Qual foi o instinto de escolher esse poeta? Bom, eu sou professor de literatura há 30 anos e eu tenho contato com muitos autores por causa da minha profissão. Bom, eu sou professor de literatura há 30 anos e eu tenho contato com vários autores por causa da minha profissão. De alguma forma, aconteceu um clique entre mim e o Drudes, né? Isso demorou para acontecer, eu diria que isso aconteceu por volta de 2005, né, 2006, quer dizer, faz uns 12 anos que eu estou muito mergulhado no Drummond. Claro que eu tenho outros autores dos quais eu gosto muito, mas a resposta é muito simples, quer dizer, não fui eu que escolhi o Drummond, foi o Drummond que me escolheu. Foram esses textos que me fisgaram e que de repente me refletiram. Eu consegui encontrar respostas para as minhas dúvidas, para os meus medos. E aí eu pensei, nossa, eu preciso entender melhor esse cara, eu preciso penetrar mais profundamente na obra dele, eu preciso ter uma visão um pouco mais genérica de tudo que ele faz para encontrar mais respostas. E eu posso afirmar